Partindo agora para tratar de alguns conceitos e inovações em Geospatial Data Science, convido aqui o especialista da imagem em Advanced Analytics, Carlos Eduardo Toledo. Cadu, é com você. Obrigado, Felipe. Bom, sou o Cadu, líder de Advanced Analytics na imagem, e hoje estou aqui para falar um pouco sobre a ciência de dados e em dados espaço-temporais. Na verdade, hoje eu estou encerrando um ciclo de 7 anos. Em 2015, eu comecei a falar na imagem e nos eventos EOESRI da empresa sobre ciência de dados, falando sobre governança de grandes datasets, focando muito na questão do metadado. Em 2016, o Felipe e a Gabi me chamaram para participar do EOESRI, mas eles se arrependeram porque em 2017 me chamaram novamente e continuaram me chamando. Eu falei em 2017 sobre Raster Analytics, o uso da ciência de dados em cima de imagens georreferenciadas e Big Data. Depois, no ano seguinte, eu trouxe a questão da ciência de dados usando o tempo real, também em Big Data, na questão da velocidade de aquisição e das análises em tempo quase real. Depois eu falo de geoestatística, como usar a geoestatística para fazer a exploração do dado espaço-temporal. E termino um ciclo de ferramentas, um pequeno ciclo de ferramentas, falando de inteligência artificial, machine learning, deep learning. E hoje eu encerro todo esse ciclo aí de 7 anos, de 6 apresentações, voltando a falar do dado espaço-temporal. O dado primário que a gente usa são essas pegadas digitais, e para a gente o termo pegada digital faz muito sentido, porque de fato é uma impressão que a gente deixa sobre o território, e essa impressão ela é capturada por sistemas transacionais, por plataformas de satélite. As pegadas sobre o território que a gente vai deixando são capturadas e a gente compõe com essas pegadas os gêmeos digitais, nos quais a gente vai usar para testar as hipóteses que fazem sentido aí para os nossos clientes, para as nossas necessidades. O dado espaço-temporal, ele usa a questão do espaço justamente como aquela chave que permite a análise de dados de fontes, origens, formatos diferentes, usando a geografia como a chave que permite justamente essa análise. A comparação entre esses contextos espaciais, a gente faz justamente no espaço geográfico. Porém, esse espaço geográfico, ele muda conforme o tempo. E aí entra a questão temporal. É importante que eu faça uma análise de uma atuação sobre o território em um momento específico. Eu tenho que ter a preocupação que todos aqueles dados são relevantes para aquele momento do tempo também. Eu trouxe alguns exemplos de dados espaço-temporais e algumas confirmações de hipóteses que a gente fez sobre eles, como registros de telefonia, que é o registro de uma hora numa torre, e observações da Terra, que são imagens de satélite, nesse caso aqui de alta e altíssima resolução. Uma hipótese que a gente testou em cima dos dados, e é bacana porque a gente, na verdade, testou a capacidade de responder essas hipóteses num fenômeno que já era conhecido, foi justamente analisando os dados de movimentação, de ocupação do território no Réveillon de 2020, o Réveillon pré-pandemia, onde as pessoas ainda foram se juntar para comemorar a passagem do ano. E a gente, pela observação do dado, a gente de fato percebeu que os hotspots de aglomeração estavam nas praias, do Leblon até as praias mais do centro do Rio, e também naquela região do Jardim Oceânico da Barra. Faz sentido. De fato, a hipótese que a aglomeração de pessoas no Rio, no Réveillon, nas praias, foi respondida com os dados. Também a hipótese que as pessoas passam o Réveillon na praia, principalmente em Copacabana, depois se deslocam para outros lugares, também foi validada pelos dados, porque a gente usou um cubo espaço-temporal e, aplicando análise de tendência, percebeu, por essa simbologia que está sendo apresentada, que houve uma perda desse hotspot justamente em Copacabana, ou seja, era um hotspot e durante o dia deixou de ser, as pessoas saíram dali para outros lugares.
né? Usando uma visualização 3D, a gente vê exatamente a mesma resposta da tendência de hotspot. A gente percebe aí que na base ali da praia de Copacabana, o dado está mais quente nas horas ali mais da virada, né? Nas horas iniciais do dia. Depois, alguns vão desaquecendo até bastante em alguns casos. As pessoas estão saindo daquelas concentrações e se deslocando para outros lugares. A gente sabe que quem passa o Réveillon no Rio, às vezes não fica no Rio, de fato volta para outros lugares. Então a gente tinha uma hipótese que essas pessoas voltavam eventualmente para todos os lugares do Brasil ou até outros lugares do mundo. E a hipótese novamente foi confirmada usando ciência de dados, analisando o dado, e a gente vê que pessoas voltaram para a Costa Verde, voltaram para a região dos lagos, para a região serrana e até em direção em Minas e São Paulo. Algumas até voltaram no fim do dia para o aeroporto e dali seguiram viagem para outros estados, outros países, voltando para casa ou continuando uma viagem que começou no Rio. Com informações de sensoriamento remoto, a gente também criou hipóteses e usando a ciência de dados, a capacidade de extrair informação de imagens, porque é importante que a gente tenha essa capacidade de extrair essa informação, automatizar essa extração e análise. Porque é disso que a ciência de dados vai tratar, dessa capacidade de repetir essa análise massivamente, né, dando de fato respostas rápidas e sobre uma grande base de dados. Então, a gente testou também hipóteses de que a identificação de alvos específicos para determinados negócios e clientes fazia sentido nas ações sobre os territórios, e a gente foi muito feliz, né? Tanto em casos desse aqui de identificação de piscinas e telhados para prefeituras ou para empresas de infraestrutura, para empresas de utilities, esse dado fez muito sentido. Um outro tipo de aplicação da ciência de dados sobre as imagens de observação da Terra é a capacidade que a gente tem de aplicar esses algoritmos desenvolvidos, né, e repeti-los, por exemplo, em várias cenas ou várias imagens da mesma região em tempos diferentes. Usando o mesmo algoritmo em cima dessas imagens, a gente consegue perceber, consegue ver correlações entre o crescimento de determinada classificação, como uma floresta, ou uma área de mineração, ou uma área urbana, e durante o tempo a gente consegue perceber como que essas áreas se influenciam numa linha de tempo. Ou seja, a gente usa a ciência de dados para extrair essas informações sobre o território, colocar numa linha do tempo e analisar essas tendências na linha do tempo, correlacionando informações. Então a gente consegue fazer tudo isso usando a ciência de dados sobre os dados espaço-temporais, né, usando a plataforma ArcGIS. Ano passado, né, onde eu terminei meu ciclo de apresentação de ferramentas de data science, de ciência de dados, né, eu terminei com um slide que eu provocava, né, os nossos clientes, né, vocês todos, que era hora de agir e inovar usando aquelas ferramentas. Né? E hoje, quando eu termino esse ciclo apresentando o que é o dado espacial, né, eu fico muito feliz de ver que essa provocação foi aceita e que juntos a gente conseguiu criar soluções extraordinárias. Né? A gente teve o privilégio de usar a ciência de dados, vocês nos deram o privilégio de entrar, de ver os seus dados, de deixar que a gente trouxesse novas hipóteses, novos dados, e a gente conseguiu, de fato, criar, usando o sistema ArcGIS, soluções extraordinárias, e a gente orientou diretamente estados e prefeituras sobre as aglomerações e índices de isolamento em todo o Brasil, processando dados de telefonia diariamente, né, gerando essas visões importantes para a questão de saúde. A gente suportou decisões bilionárias de investimento. Né? Realmente, clientes nossos tomaram decisões de negócio orientadas a dados, justamente com esses dados que a gente consegue trazer e que trazem a capacidade dessa análise extraordinária no sentido, de fato, de ser além daquilo que eu faço usualmente. Ou seja, eu tenho novas visões, novos insights. Esses novos insights potencializou o retorno de renda perdida em clientes nossos, provando um ROI muito grande do uso da ciência de dados. Né? O que a gente conseguiu trazer de retorno de renda, ou da percepção de onde estava de fato o escoamento daquela receita, permitiu
o potencial muito superior ao investimento feito em ciência de dados. E o caso que eu fico muito feliz de ter participado até proximamente foi permitir o monitoramento de combate de perdas ambientais e sociais com impacto direto em populações e ambientes vulneráveis. Ou seja, é a ciência de dados mesmo, criando aí, junto com os nossos clientes, um mundo melhor, né? Eu fico muito feliz de estar trabalhando numa iniciativa dentro da imagem, da empresa, tão alinhada com a missão da imagem, que basicamente é ajudar nossos clientes transformando os processos, usando o poder da geografia para criar um mundo melhor. Eu fico muito feliz, né, de terminar esse ciclo de ciência de dados com essas vitórias, com essas soluções extraordinárias conseguidas. E, finalmente, né, eu encerro esse ciclo convidando a vocês a que continuem usando, né, e alguns de vocês vão iniciar esse caminho, que é um caminho fantástico, né? O que vocês vão conseguir de valor, além do valor, já que vocês conseguem, usando os processos mais tradicionais, né, quando você traz a ciência de dados, a inteligência artificial, a capacidade de processar o Big Data, vocês vão trazer valores e soluções extraordinárias também, criando um mundo melhor. Ok? Então, muito obrigado, fiquem bem, tá? E continuem aqui no evento com a gente. Tem muita coisa boa para ser apresentada ainda, né? E alguns desses casos que eu falei eventualmente vão ter a ser até apresentados. Ok? Obrigado. Obrigado, Cadu, por nos trazer mais uma vez um excelente conteúdo e por abrir a nossa mente sobre as possibilidades que a ciência dos dados espaço-temporais nos traz.